Então, se já fizemos isso, o que nos resta daqui para frente? Pedro, tomado pela ação do Espírito Santo, falou agora, só resta uma coisa a vocês: convertam-se, sejam batizados e receberão a glória de Deus. Convertam e sejam batizados. Pelo batismo vocês receberão o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. No dia do nosso batismo, vocês não lembram o dia que vocês foram batizados, mas vocês já participaram de muitos batizados, foram padrinhos de muitos batizados. O padre, o diácono, quando batiza uma criança, primeiro com água, mas as palavras que ele diz: eu te batizo, primeiro diz o nome da criança, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais tarde vem o sacramento do crisma, onde é a confirmação desse batismo, porque quando criança nós não temos opção. A criança não tem opção. Ela é batizada por desejo dos pais e dos padrinhos. Quem diz amém para eles é os pais e padrinhos. Mas na crisma a opção é deles, de receber a Espírito Santo de Deus. Então, qual o caminho para se encontrar com esse pastor, para ver esse pastor? É converter-se. Mais ainda, ser batizado. Quem crê e for batizado, ganhará a salvação. Ah, mas então estou garantido no reino dos céus. Eu sou batizado, eu creio. Mas não basta só dizer, não basta só falar. É o que Pedro falou para aqueles discípulos, para aqueles sacerdotes. É preciso que vocês sejam batizados e convertam-se, mas depois vivam esse batismo. Porque muitas vezes muitos cristãos foram batizados, mas não vivem como batizados. Não fazem a vontade de Deus, não vivem como convertidos. Quando eu escuto a palavra conversão, quando eu escuto a palavra conversão, parece até um evangélico falando para a gente que você tem que se converter, você tem que mudar. A conversão que eles dizem talvez não seja realmente uma conversão. Significa para eles que você tem que mudar de igreja para que você seja salvo. Não. A conversão significa mudar o rumo da conversa, mudar a direção. Se eu estou indo no caminho que eu não vou chegar até o céu, eu tenho que convergir, eu tenho que fazer uma conversão, mudar o caminho que me leva ao céu. Eu tenho que fazer essa conversão escutando a voz do pastor, porque ele está me chamando. Só que nós muitas vezes somos muito teimosos. Se nós fôssemos realmente como ovelhas que obedecem o seu pastor tranquilamente, só escuta, vai atrás, nós estaríamos felizes. O problema é que nós somos turrões, somos ruins, somos pessoas de coração duro. Nós escutamos o que a voz de Deus, mas queremos obedecer. Nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Deus nos chama por aqui, eu vou por aqui. Não, vou tentar aqui, de repente dá certo. Se é a voz do Senhor nos chamando à conversão, escute e siga, sem discutir. É o que nós temos que fazer. Escutar a voz do Senhor e ir ao encontro dele, obedecer cegamente, assim como a ovelha obedece. Ali é garantido que nós realmente estaremos caminhando para a salvação, para o reino dos céus, para aquele que nos trouxe a vida. E com simplesmente essa mensagem, Pedro conseguiu converter muitos corações, muitos foram batizados. A palavra fala que pelo menos 3.000 pessoas, numa só pregação de Pedro. Numa só pregação. Pedro, vocês lembram que ele negou Jesus. Ele negou Jesus, Pedro. Mas, quando Jesus ressuscita depois, mais tarde, Jesus vai até Pedro e pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? A pergunta que Jesus fez a Pedro, ele pergunta a cada um de nós. Ele nos chama pelo nome e fala: tu me amas? A
primeira vez é fácil de responder, claro que eu te amo, Senhor. E para Pedro foi fácil. Tu sabes que eu te amo. Mas Jesus foi mais fundo. Olhou realmente nos olhos e falou pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Pedro começou a ficar preocupado. Mas por quê? Qual é a dúvida do Senhor? Por que o Senhor está duvidando que eu o amo? Ele abaixou a cabeça. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. E veio uma terceira vez a pergunta. Justamente 3 vezes. As 3 vezes que ele negou. Por 3 vezes. Foi por propósito que Jesus perguntou 3 vezes para ele. Estou te dando outra chance, Pedro. Tu me amas? De verdade? Jesus pergunta para cada um de nós: você me ama? A gente vai dizer, claro que eu te amo. Mas você está apacentando as ovelhas do Senhor? Você está fazendo a vontade do Senhor? Você está ouvindo o pastor? Você ou está sendo teimoso, teimosa na vida? Porque se eu amo o Senhor, eu tenho que apacentar as ovelhas que estão por aí. Pedro converteu 3.000 pessoas. Eu e você, para quantas pessoas nós temos falado de Deus? Essa semana. Para quantas pessoas eu falei de Deus? Tiago, para quantas pessoas falou de Deus essa semana? Para Betina. Só Betina? Para Ana. Seu Ivo, para quantas pessoas você falou de Deus essa semana? Lá em casa, não deu para mim, né? Só lá em casa, né? Sueli, para quantas pessoas falou de Deus essa semana? Até mesmo hoje, com as minhas visitas. Opa! É esta pergunta de verdade, essa resposta que o Senhor quer ouvir. Se eu amo o Senhor, então eu vou divulgar. Eu vou transmitir esse Senhor, né, Silvana? Eu vou passar esse Senhor para frente. Fala.